Jerusalém. E Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir. E dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Oh, aleluia! Ramanaia sou. Ah, Jesus querido, que palavra maravilhosa. Pode sentar. Tocar alguma coisa legal. Nós estamos aqui numa passagem em que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Nós sabemos que o ministério de Jesus, ele aconteceu em 3 anos. Mas nesses 3 anos, Jesus viveu de uma maneira extraordinária. Ele não viveu olhando para o céu e sem saber o que ia fazer. Jesus teve uma vida com propósito. Jesus não acordava de manhã e aí ele, ó céu, ó vida, o que eu vou fazer no dia de hoje? Não. Jesus, ele tinha um propósito. Ele já acordava sabendo onde faria milagre, com quem ele conversaria, qual o caminho que ele ia percorrer. Ele sabia qual era o atormentado que ele ia libertar. Ele tinha uma vida com propósito. Ele sabia que ele só tinha 3 anos. E durante esse tempo, ele viveu exclusivamente ligado com o Pai. Ele não viveu assim: se fizer sol eu vou, se chover eu não vou. Ele não vivia assim: o que será que vai acontecer hoje? Não. Ele já acordava dentro do seu propósito. Ele já acordava mirando aquilo que ele ia fazer. Ele tinha um plano. Ele tinha estratégia. Todos os passos de Jesus já era em direção ao plano. Já era ligado com o Pai. Já era dentro do propósito da salvação. Jesus também nos ensina com a sua liderança. A palavra diz que ele ia adiante. E em outro lugar, dentro da Bíblia, você encontra: eis que eu irei adiante de vós, e endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei as portas de ferro, e despedaçarei os ferrolhos de bronze. Eis que eu vou adiante de vós.
A liderança de Jesus era sempre essa. Ele não estava atrás, ele não estava no meio, ele não estava no lado, ele estava à frente. Sempre à frente. Se você se sente só, você acha que o esposo não faz o que precisa fazer, que o filho não ama como deveria amar, que as pessoas te abandonaram, eu quero que você saiba que Ele vai adiante de nós. Ele está na sua frente. E quem está na frente tem como segurar a mão. Querido, no plano de salvação, Ele disse assim: envia a mim. A Bíblia diz, João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio. Quando precisou, quando não tinha nenhum sangue inocente que pudesse pagar o meu e o seu pecado, Ele veio. Tem um corinho lá das antigas que diz: Ele não mandou, Ele não mandou, Ele mesmo veio. Os antigos conhecem. Ele é Jesus, está no nosso meio. Ele não mandou, Ele não mandou, Ele mesmo veio. Ele é Jesus e está no nosso meio. Ele veio. Podia dizer: eu vou mandar outro. Mas não. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse: aqui, ó. Eis-me aqui. Envia a mim. Envia a mim. O Pai não pediu. Ele se ofereceu. Envia a mim. Está precisando? Tem nada não, envia a mim. Eu desço. Eu passo por essa humilhação, porque uma das maiores humilhações de Jesus foi ganhar esse corpo aqui, ó. Porque esse corpo aqui não serve nem para mim, nem para você. Você não toma banho um dia, fica fedendo. Dá bicho. Fede mais do que qualquer outro animal. Mas Jesus, Ele encarnou. E o Verbo, a vida, né? Aquele que com a sua palavra criou todas as coisas. Ele se fez carne e habitou entre nós. É isso que os gnósticos, que os judeus, que o povo que não tem a revelação não entende. Sem o Espírito Santo você não entende nunca. Como é que um Deus vai ter um corpo igual o meu e o seu? Como? Realmente, sem a inspiração do Espírito Santo, não dá para entender. É por isso que os filósofos e os judeus daquela época, quando eles diziam: eu sou filho de Deus, eles diziam blasfêmia. Eles mataram Jesus sobre essa acusação. Dele se dizer o Filho de Deus. Porque só pelo Espírito Santo você entende um Deus homem. 100% homem. E 100% Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. É por isso que Ele entende do homem. É por isso que Ele entende as suas dores. É por isso que Ele entende quando você se sente humilhado, desvalorizado. É por isso que Ele sente quando te humilham. Ele sabe o que você sente quando você luta pelo pecado. Ele sabe, porque Ele teve este corpo. Mas Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu.
Jesus está com você, na sua frente. Querido, nunca se sinta sozinho. Nunca se sinta desprezado. Nunca pense, eu estou solitário, minha mãe não gosta de mim, meu marido me abandonou, meu patrão não me trata bem. Esqueça, o Rei dos Reis está contigo. E a Bíblia diz que é até a consumação dos séculos. A Bíblia diz, e eis que eu estarei convosco todos os dias. Até o seu aniversário? Até o dia que você estiver feliz? Não. Ele diz até a consumação dos séculos. Uma vez por semana? Uma vez ao ano? Não. Todos os dias. E Ele é quem abre a porta para você. Ele abre a porta. Ele fecha a porta. Ele expulsa os demônios que tem que expulsar. Ele vai adiante de você. Ouve conversas que você não ouve e te protege. Sonda os corações que você não pode sondar. Ele sonda e te protege. Ele guarda a sua casa, a sua família. Querido, nós não teríamos como pagar a Deus tanta misericórdia e tanto amor. Você cria um filho, e porque você amamentou, e porque você cuidou, você acha que ele te deve tanta coisa, e deve mesmo. E deve mesmo. Agora, imagina o Senhor, que te criou com a palma da sua mão, e soprou sobre você o vento do seu espírito, aquilo que estava dentro de Deus. Ele soprou na sua narina, sonhou com você, te criou para a sua adoração. Nesse texto aqui, voltando para a palavra, Jesus estava com os discípulos, com os 12. E como eu já disse no começo, Jesus não perdia tempo. Ele sabia que ele tinha 3 anos para discipular aqueles homens. Ele sabia que ele não podia perder tempo. Porque afinal de contas, ele iria para o Pai. E ele ia deixar essa igreja na mão de quem? Dos 12. Quem seriam os líderes da igreja? Quem seriam os pregadores da igreja? A igreja primitiva, quem estaria ali no púlpito pregando? Se não fosse Pedro, João, Tiago. Se não fosse eles, quem seria? Jesus estava preparando os 12 para substituí-lo em sua obra. E Jesus tinha preocupação com eles. E Ele tem preocupação com você. Ele também está te preparando para um momento que está por vir. O Espírito Santo está passeando nesta noite. E Ele vai convencer você. Ele falava quando eu orava por esse culto. Quando você sentiu um ardor no coração, é Ele dizendo: eu estou te preparando, como preparei os 12. Eu preparei os 12 para sustentar, para ser coluna e sustentar a igreja primitiva. E eu estou preparando vocês para sustentar a igreja que vai ser arrebatada. Aleluia. É muito grande a nossa responsabilidade. Aqueles homens não tinham ideia da responsabilidade que eles tinham. Eu não sei o que eles pensavam, mas muitas das vezes eles vacilavam muito. Como quem não soubesse que a igreja de Cristo ia ficar na sua mão. A igreja de Cristo ia ficar na mão dos apóstolos.
E a primeira igreja realmente nasceu em Jerusalém e ficou na mão dos pastores João, Tiago. Ficou na mão deles. E Jesus o tempo todo ensinava. E Jesus o tempo todo questionava. Jesus testava. Como um bom líder. O bom líder testa. Para ver o que tem no seu coração. Para ver o nível do seu amadurecimento. Quando Jesus desceu do monte lá, que ele foi transfigurado, que ele viu os discípulos naquele apuro, sem poder expulsar os demônios, como eu já preguei aqui no domingo passado. Aquilo foi um teste. Ou você acha que Jesus não sabia que ia aparecer um pai ali desesperado? Mas os discípulos ficaram com tanta vergonha, que quando entraram em casa, eles chamaram Jesus. Vem cá, Jesus, vem cá, fala para mim aqui. Agora que nós estamos sozinhos, por que eu não consegui expulsar aquele demônio? Fala para mim aí, Jesus. Ele chegou no instante, ele foi embora. O menino se jogava na água, no fogo, o pai desesperado. Jesus, por que não conseguiu? Aí Jesus falou para ele. Porque existem castras que só com jejum e oração. Mas vocês falharam na fé. Vocês foram incrédulos. Porque se tivesse fé, Deus tinha operado. Mas fica aí a experiência. Da próxima vez, quando você vê uma castra dessa, vocês não vão ficar discutindo teologia, não. Que discussão teológica não leva ninguém a nada. O que leva realmente alguém a realizar a obra de Deus é a intimidade que você tem com Deus. É o poder de Deus na sua mão. E como Jesus tinha preparado, realmente foi assim que aconteceu. Onde foi a primeira igreja? Quem fundou a primeira igreja? Quando aconteceu a primeira igreja? Nós somos a igreja. Mas um dia ela nasceu. Onde ela nasceu? É a pergunta que o Espírito te faz essa noite. Onde nasceu a igreja? A igreja nasceu depois de Atos 2, quando eles estavam reunidos e desceu sobre eles o Espírito Santo. E depois que desceu o Espírito Santo, Pedro, que era afoito, carnudo, falava uma coisa, falava outra, brigão. Pedro agora estava cheio do Espírito Santo. Pedro agora dizia: o que eu tenho, isso eu te dou. Não tenho ouro nem prata, mas levanta em nome de Jesus. Dava ordem aos coxos, pelo poder do Espírito Santo. Deus deu à igreja esse poder. E esse poder não ficou lá em Atos 2, não. Esse poder está aqui, na Rua Cauã, no Ministério Monte Sinai, na sua vida, na minha vida. E ele diz: vós sereis minha testemunha na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Muitos de nós precisamos de pregar na nossa Judéia, na nossa família, naqueles que estão próximos de nós, a nós precisamos pregar. Precisamos também pregar na nossa Samaria. Você sabe onde é a nossa Samaria? É no lugar onde nós fomos feridos. Lembra que os judeus não se davam com os samaritanos? Lembra que a mulher repeliu Jesus? Você está falando comigo, Jesus? Por quê? Eu sou samaritana e você é judeu. Deus está mandando você visitar a sua Samaria. As pessoas que te desprezaram,
as pessoas que brigaram com você, que te ofenderam, que te maltrataram. Você precisa ir para Samaria. É mais fácil ir para os confins da terra do que ir para Samaria. Ai, querido, lá no lugar onde você foi massacrado, e lá no lugar onde te humilharam, e lá, e dizer: eu vim falar de Jesus, eu vim mostrar que eu mudei, que eu te perdoei. Vá na sua Samaria antes de querer ir para as nações. Antes de querer ir para as nações, perdoe a sua sogra, perdoe o seu sogro, perdoe o seu irmão, perdoe o seu vizinho. Jesus disse: vá para Samaria. Ele sabia como era difícil voltar ao lugar do desprezo, voltar ao lugar da dor, pedir perdão quando você não tem culpa, mas é necessário, porque você vai ganhar o mundo, você vai ganhar as nações. Ah, pastora, como eu vou viajar? Talvez, mas a sua postura dentro da igreja, firmando este lugar, estabelecendo esta igreja neste bairro, fazendo com que esta igreja cresça e reproduza e floresça, é muito melhor do que ir para qualquer nação do mundo. Orando pelas nações, orando por Jerusalém, se posicionando, sabendo qual é o seu chamado, sabendo qual é o seu lugar. Não acorde com a cara para cima. Acorde sabendo: eu estou em um propósito. Eu tenho uma missão. E esta missão é maior do que a minha dor. Esta missão é maior do que o meu umbigo. Esta missão é maior do que o meu sonho. Esta missão é maior do que aquilo que eu acho que é um problema, do que a minha tristeza, do que o abandono que me deram, do que o ódio que me deram. A minha missão é maior. Eu dou a vida pela minha missão. Jean conhece o que é missão, por causa da profissão. Mas não é só por causa da profissão que eu vou entender o que é missão, porque eu sou professor e tenho uma missão. Você é faxineiro e tem uma missão. Você é mãe e tem uma missão. Você é mãe e tem uma missão. A igreja do fim, elas estão de olho nas nossas crianças. As ideologias do fim estão de olho nas nossas crianças. Eu li algo que dizia assim, presta atenção. Uma professora mandou um recado para o pai e falou assim: papai, preciso conversar com você, e é urgente, sobre o Pedrinho. A esposa, fuxicando o celular do marido, ela pegou o celular do marido e viu aquela mensagem da professora: preciso conversar com você. Só que ela não falou, é por causa do Pedrinho. Preciso conversar com o Senhor, e é urgente. Ela ligou na mesma hora para a professora e perguntou assim para ela: o que você quer com o meu marido? O que você quer com o meu marido?
E aí a professora respondeu assim: eu estou tentando falar com a senhora há um mês, porque o Pedrinho não vai nada bem. Ele está tendo crises de ansiedade. Como a senhora não me responde há um mês, eu resolvi chamar o seu marido. Aí a mãe, Aí ela falou assim, para terminar, a professora: eu espero que você cuide do seu filho, como você cuida do celular do teu marido. Na mesma hora ela viu. Na mesma hora, você quer com meu marido? Querido, isso é fato real. É para você entender que querem a maternidade, mas não querem ser mãe. Querem a maternidade. Ai, que delícia! Estou grávida. E a maternidade? Que lindo! E a roupinha do neném? Nasceu. Larga para lá. Então, querido, há uma missão. Tudo que você não valoriza, você perde. Você valoriza ser igreja? Você valoriza a sua salvação? Você valoriza jejum, oração? Você valoriza a leitura da palavra? Para de desprezar a Bíblia. Para! Eu estou indignada com o tanto de crente que não abre isso aqui. Para de desprezar a palavra. Nem que seja uma folha por dia. Mais de 50% dos crentes não leem a Bíblia. Quem lê a Bíblia aí? Não levanta não. Só para você perguntar para você mesmo. Quantas vezes? Não levanta não, não diz não. Só para você meditar. Há quanto tempo você não pega nela? Não precisa dizer não. É só para a sua meditação. Aí Jesus disse assim para os discípulos. Enquanto ele ia andando, ele falou assim: eis que nós estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e matarão. Jesus queria mostrar para os discípulos que não era só aquela festa de milagres, de demônios sendo expulsos. Ele já estava dizendo: gente, eu vou morrer. Vão me pegar, vão me açoitar, vão cuspir, vão me entregar aos gentios. E é daqui a pouco, é logo ali, isso vai acontecer. Ele estava no caminho de Jerusalém. E aonde ele ia ser pego? Em Jerusalém. E aonde Judas o ia entregar? Em Jerusalém. E Jesus já estava avisando: vão me entregar, para vocês não acharem que é mole. Daqui a pouco, e são vocês que vão sustentar a igreja.
E Ele disse para você hoje, daqui a pouco, é você que vai segurar a estrutura da igreja que vai ser arrebatada. Daqui a pouco, é a você que vão perguntar. Ele virá? Quem é Ele? É verdade? Ele é o caminho, é a verdade e a vida, é isso mesmo. Porque você vivia lá na igreja. Então agora eu quero saber. Somos nós que vamos sustentar a igreja do arrebatamento, querido. Eu não sei se vai ser você. Eu não sei se todos que estão aqui vão poder suportar, vão poder segurar, vão poder estruturar. Eu só sei que Deus tenha misericórdia de nós. Eu olho para os rostos de vocês e eu fico assim, Senhor, quantos vão suportar? E eu olho primeiro para os meus. Olho para o meu marido, olho para os meus filhos, olho para os meus netos, porque começa em casa. E eu olho para vocês, eu vou olhando o rosto de vocês, e quando eu estou aqui pregando e olhando vocês, eu digo, Jesus, quem vai suportar? O que virá? Até quando eu vou ver esse rosto aqui? Eu profetizo em nome de Jesus, eu oro nas madrugadas, que você permaneça, que você fique, que você suporte, que você se santifique. Ah, como eu peço a Deus, desperta tu que dorme. Há uma obra para realizar, antes que chegue o fim. Há uma obra a realizar antes que chegue o fim. E quem vai realizar essa obra? É a igreja. E quem vai ser perseguido? É a igreja. E Jesus ia falando com ele, andando para Jerusalém. E falando assim, olha só, Pedro, Tiago, Davi, Bruna, Brenda, Vilma, Celso, Renata, Ricardo. Gente, esse caminho aqui não é o caminho da praça, não. Discípulos, esse caminho aqui é o caminho para Jerusalém. Nós estamos indo para Jerusalém. E você sabe o que vai acontecer? Andando e dizendo, olha, você sabe o que vai acontecer? Nesse caminho aqui que eu estou seguindo com vocês, nós estamos indo para lá. Ó Pedro, João, Tiago, olha só, nós estamos indo para Jerusalém. Nós não estamos indo passear. Nós não estamos indo fazer um piquenique. Eu quero dizer para você, ei, você que está aí conversando com outro, escuta o que eu estou dizendo, eu vou morrer. Eles cuspirão em mim. Aleluia. Eles me açoitarão. Aproveita o tempo que você está comigo aqui no caminho. Aproveita esse tempo que você está aqui comigo, João, Pedro. Aproveita. Porque esse caminho é o caminho para Jerusalém. Depois desse caminho, não vai ter uma festa, não. Ministério de louvor. Depois desse caminho, eu vou cantar um hino no Getsemane. Mas esse hino vai celebrar a minha morte. Eles vão bater na minha cabeça. Eles vão cuspir no meu rosto. Vocês estão entendendo que eu estou conversando com vocês aqui nesse caminho? Esse caminho aqui, querido, é um caminho de dor.
daqui mais um pouquinho eu estou em Jerusalém e eu vou ser entregue na mão dos fariseus. Era esse o discurso de Jesus ensinando. Olha, de tudo que Jesus havia ensinado. Querido, lendo isso aqui, eu imaginei. O Senhor quebrantou o meu coração. Na madrugada. Essa conversa aqui não foi mole, não. Essa conversa aqui estava dizendo, essa estrada aqui, esse caminho aqui, é um caminho para a morte. E para vocês, é o caminho de vocês acabarem com o mimimi. É o caminho para vocês acabarem de olhar para a sua dor. Ai, a minha dorzinha. Ah, é porque meu marido não me ama. Ah, é porque o meu esposo, ele não me dá valor. Ah, é porque o meu filho desobedece. E daí, querido? E a sua missão? Ele vai ser morto. Ele vai ser entregue. E daí? Se estou com dores de artrite, e daí? Se tenho uma dívida para pagar, e daí? Se quero comprar um carro novo, e daí? Se eu não ganho o dinheiro que eu queria ganhar, e daí? Se a minha empresa não vai bem, e daí? Eu tenho uma obra para fazer na minha casa, e daí? Ele vai ser entregue. Ele está no caminho de Jerusalém. É você que vai ficar. Discípulos, são vocês que vão abrir uma igreja em Jerusalém. Eu vou morrer. Eu vou assunto aos céus. Vocês vão ver eu subir. Vão ver eu ressuscitar. Mas é vocês que vai ter que largar essa dor aí. Essa dor aí não é nada. Larga essa dorzinha sua, pelo amor de Deus. Ah, o irmão brigou comigo. Ah, eu não consegui fazer a obra na minha casa. Larga essa besteira para lá. Ah, pastor, então eu não posso sonhar. Pode. Mas você tem uma missão. Pode sonhar. Pode querer comprar carro. Eu também quis. Eu também ainda quero. Conforto. Mas nada está acima da missão que Ele me deu. Ele está caminhando para Jerusalém. E a Bíblia diz, Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os teus profetas. Ah, como eu queria te guardar debaixo das minhas asas, como uma galinha guarda os pintinhos, mas você não quer, você é rebelde, você está pensando naquilo que você não tem, você tem a vida eterna, você está pensando ainda em quem te machucou há 20 anos atrás. E o caminho, é o caminho para Jerusalém. Quando Jesus falou com eles, olha, 3 vezes Jesus falou, em ocasiões diferentes. Logo depois que ele recebeu aquele jovem rico, que foi a primeira vez que eu vi uma pessoa falar com Jesus e sair pior do que quando chegou, foi esse jovem rico. Cuidado com as riquezas. Riqueza é bom para quem sabe manuseá-la. Riqueza é bom para quem coloca ela embaixo da obra. Riqueza é bom para quem diz, do Senhor é a terra e todo o firmamento. Eu tenho dinheiro, mas eu tenho o Senhor. E o dinheiro será para a minha casa, para a minha vida e para a sua obra. O jovem rico saiu triste.
Jesus não queria que ele vendesse tudo, não. Jesus só jogou. Vende tudo que tem, miséria. Porque Jesus sabia que o amor dele estava no dinheiro. Ninguém precisa vender tudo e seguir. É uma estratégia. As perguntas de Jesus, elas eram todas estratégicas. Ele jogava. E o que estava no coração saía para fora. Ele já sabia. Ele já sabia o que estava no coração. E aí ele jogava a pergunta. E aí a pessoa vomitava o que tinha dentro. E ele disse assim, logo depois que esse jovem rico saiu, Jesus falou de novo, gente, cadê a posição? Cadê o amadurecimento? É vocês que vão ficar, hein? Ei, diaconisa, missionária, missionária, é você que vai ficar, missionária. Eu te consagrei, eu te ungi, um óleo foi derramado na tua cabeça, para quê? E você que ainda não foi chamado, com unção de óleo, não foi chamado por quê ainda? Porque não se alistou? Porque se tivesse alistado, estaria fazendo? Não se alistou. Não está disponível. Quem está disponível? Quem está? Quem está disponível? Quem está disponível? Os anjos queriam fazer, mas Deus disse não, é o homem que vai fazer. E Jesus falou a primeira vez, e nessa parte de Marcos aqui, antecede a quando Jesus perguntou assim, e vós? Você sabe o que estão falando de mim aí? Chegou para um discípulo e perguntou assim, pastor Jean, você sabe aí o que estão falando de mim? Aí ele falou, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta, outros dizem que o senhor é qualquer coisa aí, nem vou falar. Aí Jesus tirou a pergunta do povo e jogou para ele. Tá bom. O povo diz isso, mas você? Você diz o quê? Olha as perguntas de Jesus. E você? Você está falando que o povo falou que eu sou Elias. Mas você que é meu discípulo, que é um dos 12, que é meu pastor, o que você diz que eu sou? Jesus queria saber a maturidade deles. Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou assim, que bom. Acertou. Acertou, pastor. Eu não sou Elias, não. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Você acertou. Agora, vamos para a prática? Vamos ver se você sabe o que vai acontecer comigo? Eu sou o Cristo, né? Então, o que vai acontecer comigo daqui a pouco? Vocês sabem, eu vou morrer. Vão cuspir em mim. Vão dar com uma cana na minha cabeça. Aí ele pulou. Não, Senhor. Não vou deixar. Cala-te, Satanás. Tenha inteligência emocional para suportar o que há de vir. Porque senão você não fica em pé. É o que Jesus diz para a igreja de hoje. Tenha santidade. Acabou a época de cima do muro, acabou. Se você está em cima do muro, você não está em lugar nenhum. Porque agora não é só dizer, quem sou eu?
Tu és o Cristo, tá? Eu sou o Cristo. Mas o que vai acontecer comigo? Você vai suportar? Você vai permanecer quando eu for entregue? Que eu sou o Cristo é mole. É só ver o que eu faço. É molezinho. Ver eu ressuscitar mortos e dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus, é mole. Eu quero ver ficar de pé quando eu for entregue. Eu quero ver não me negar. Eu quero ver permanecer na igreja. Eu quero ver suportar a tribulação. É isso que eu quero ver, que eu sou o Cristo. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Jesus. Mas você sabe o que foi que aconteceu quando Jesus acabou de dizer isso? Eles, conversando um com o outro, disseram assim, Jesus, eu quero te fazer um pedido. E eu quero que você faça. Quando tu estiver lá no céu, eu quero sentar na tua direita. E o meu coleguinha aqui, na esquerda. Aí Jesus olhou assim e disse, meu Deus. Eu estou falando que vão cuspir em mim. Nem para orar eles prestam. Eu estou dizendo que eu vou morrer. Eu estou dizendo que eu vou suar sangue. Eles estão discutindo quem vai sentar na direita e quem vai sentar na esquerda. Olha, os outros discípulos ficaram com raiva desses dois aqui. É que pode, numa hora dessa, você está preocupado. Jesus percebia uma vaidade. Jesus percebia um reter de glória. Eu quero estar perto da hora do milagre, porque aí vão dizer, olha, ele estava junto também. Eu vou ter também um minuto de fama. Jesus via isso neles. Jesus via a intenção do coração deles. Jesus, eu quero te seguir. Mas Jesus via o exibicionismo. Jesus via a soberba da vida. Jesus via a soberba do coração. Eles não eram mole não. E nem nós. Eles não eram mole não. E eu e você também não somos. Jesus via a vaidade. Quanto mais Jesus se esvaziava, eles se enchiam. Quanto mais Jesus se esvaziava, mais eles se enchiam. Eu quero sentar na direita. Eu quero sentar na esquerda. Ah, Jesus, eu quero participar desse milagre. Eu quero esse cargo. Eu quero essa promoção. Quem é o maior lá, hein? Quem é o maior lá? Eu quero esse privilégio. O Cristo, Filho de Deus. Eu quero esse cargo também para mim. Por que ele e não eu? Por que o meu irmão e não eu? Eu quero essa notoriedade. Eu quero muitas likes. Eu quero a fama. Eu quero. Jesus via. O tempo todo, Jesus via. E dizia, acautelai-vos. Eu estou falando da minha morte, você está preocupado com posição. Qual é a posição que vai ter lá em cima? Meu Deus do céu. Vai orar um pouquinho. Vai jejuar um pouquinho. Vigia um pouquinho por mim. Ah, querido. Aquele caminho era um caminho de dor. Talvez para os discípulos não. Porque eles estavam eufóricos com o que eles estavam vendo.
Eles estavam eufóricos, com tanto milagre, com tanta coisa que estava acontecendo. Como nós. Como já falei aqui, tem pastores que, se tivesse uma multidão aqui, ele viria. Ele pregaria o melhor sermão da vida dele. Mas, de repente, se eu convidá-lo com o número de pessoas que tem aqui, ele nem chega nessa porta. Amantes de si mesmo. Cheios de si mesmo. Não entenderam, gente, a proposta da cruz. Não entenderam. Os discípulos andaram com Jesus o tempo todo e não entenderam a cruz. Não entenderam. Ficava o tempo todo querendo que ele fosse rei. Ficava o tempo todo querendo que ele fosse um libertador do mundo. Ficava o tempo todo querendo que ele se exibisse, que ele mostrasse. Não entenderam. E quando... E ele falou assim, olha... Não sabeis o que pedis, quando ele começou a dizer que queria ficar na direita e na esquerda. Podereis vós beber o cálice que eu bebo? E ser batizado com o batismo com o que eu serei batizado? Batismo de dor. Batismo de calvário. Batismo de humilhação. Batismo de dizer, de risada. De gargalhada, de humilhação. Uma pessoa toca em você na igreja e você, ai, que dozinha. O Filho de Deus, foi humilhado. Sai daí, tu não é Deus. Salva-te a ti mesmo. Humilhação. Mas eles estavam preocupados com o posto, com a posição pastoral. Pastor, apóstolo, semideus. É o próximo título que vai acontecer aí. Se preparem. Se preparem, porque bispo, apóstolo, agora virá o semideus. Jesus queria levar os discípulos a olharem para a cruz. Eles diziam, olhem para a cruz, olhem para a cruz, eu vou para lá, olhem para lá. É para lá que eu vou. Orem, jejuem, fiquem comigo em oração. Se preparem para abrir a igreja em Jerusalém. Depois os discípulos ficaram bacana. Pedro, João, Tiago, saíram do Pentecoste libertando os cativos. Abriram a igreja em Jerusalém, a primeira igreja, querido. A igreja do pastor João, a igreja do pastor Tiago. Ah, querido, pregavam o Jesus que eles andaram juntos. Pregavam em Jerusalém sobre o Jesus que eles viram ressuscitar os mortos. Pregavam em Jerusalém, falando daquele dia em que ele ia caminhando para Emaús, para desistir. Pregavam falando, eu estive com ele, ele disse que ia morrer, mas ele também falou, era diferente, era um pouco diferente da minha pregação, porque eu digo, ele, Jesus, esteve com Tiago e com João, mas João e Tiago e Pedro diziam, ele esteve conosco, ele esteve comigo, e eu vi a ressurreição, e eu vi a multiplicação dos pães, e eu vi a tempestade sendo acalmada. E ele falou para mim no caminho, ele falou, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, e o cajado vai ficar com vocês.
O Espírito Santo está dizendo para esta igreja hoje: o cajado vai ficar com vocês. Acabou o tempo de ser fraquinho, acabou o tempo de pecado, acabou o tempo, acabou o tempo. Acabou. O tempo agora é de ser igreja. O tempo agora é de anunciar que Ele está voltando. O tempo agora é de se santificar. O tempo agora é de bradar. É de gastar a sua vida na obra. É não deixar esta igreja esvaziar. É ir buscar os perdidos. Ministério Louvor. Aleluia. Jesus estava dizendo para ele: